Olá, alunos! Estamos aqui na nossa segunda aula, onde estaremos falando sobre a parte 2 de números naturais, né? Hoje estaremos estudando um conceito de números naturais consecutivos, certo? E veremos também alguns símbolos matemáticos. Então, primeiro para a gente conversar, vamos começar com números naturais consecutivos. O que são, né? Os números naturais consecutivos são números que estão em uma sequência, numa ordem, certo? Essa sequência pode ser crescente ou decrescente. Uma sequência crescente é quando a gente tem números, né, que estão aumentando. A gente conhece várias sequências crescentes. Um exemplo, quando a gente faz uma contagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim até o infinito, a gente está fazendo uma sequência crescente. Então, esses são números consecutivos em sequência crescente, certo? Quando a gente está voltando os números, a gente tem a sequência decrescente. Ó. É a sequência, né? Sequência decrescente. É a sequência em que os números estão diminuindo. Um exemplo, né? Ó, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 10, 9, 8, né? 7, 6 e vai entrando nessa sequência novo, certo? Então, quando você vai diminuindo os números, é uma sequência decrescente. Quando você vai aumentando, é uma sequência crescente, ok? Então, se eu perguntasse para você, ó, quais os três números consecutivos na ordem crescente do número 5, certo? Então, se eu perguntasse quais são os três números consecutivos na ordem crescente do número 5, então seria o quê? São os três números que vêm após o 5. Igual sucessores e igual o conteúdo anterior, né? Sucessores e antecessores. É a mesma coisa que está perguntando o sucessor, os três sucessores do número 5. Aí seria quem? Ó? Os três números consecutivos na ordem crescente do número 5 são 6, 7 e 8. Se eu pedisse os três números consecutivos na ordem decrescente do número 5, seria os três números que vêm antes do número 5. Exemplo. Os três números consecutivos na ordem decrescente do número 5 são 4, 3 e 2, né? Ok? Então, a parte de números consecutivos é essa, é bem simples, bem de boas, né? A gente faz só acrescentar números, se for na ordem crescente, e diminuir números, se for na ordem decrescente. Se eu pedisse os cinco primeiros números consecutivos na ordem crescente do número 5, os cinco primeiros seria quem? Seria 6, 7, 8, 9 e 10. Não conta com 5, certo? Seria 6, 7, 8, 9 e 10. Se eu pedisse os 10 primeiros números na ordem decrescente, número 1002. Vamos supor, 1002. Os 10 primeiros números na ordem decrescente do número 1002. Seria 1001, 1000, aí 999, 998, 997, 996, 995, 994, 993, 992. Certo? Seriam os 10 números na ordem decrescente do número 1002. Então é assim que a gente vai resolver algumas questões na nossa atividade, certo? Eu vou pedir alguma quantidade de número e vocês irão responder. Símbolos de matemática, né? Alguns símbolos matemáticos importantes que a gente precisa aprender antes da gente ir para os próximos conteúdos. Então vamos lá. Na matemática utilizamos alguns símbolos para expressar uma linguagem. A gente consegue construir frases sem precisar escrever por extenso, certo? E a gente usa símbolos matemáticos para escrever algumas frases matemáticas, que a gente chama de sentenças, certo? As frases matemáticas a gente vai chamar de sentenças. Alguns desses símbolos eles são, né? Ó, aqui, ó. Quando você tiver um símbolozinho parecido com um V deitado para o lado e aberto para o lado, nesse caso aqui é o esquerdo, né? Da tela do celular de vocês, para o lado esquerdo. Então a gente tem um símbolo, né, chamado maior que. Quando esse símbolo é um Vzinho deitado, aberto para o lado direito da tela do celular de vocês, então a gente tem o menor que, certo? Quando a gente tem esses dois tracinhos, um acima do outro, paralelos que a gente chama, né? A gente tem o símbolo da igualdade. A gente pode ler como igualdade ou igual, certo? Ela pode ter esses dois nomes, depende da frase que você quer montar. E esse sinalzinho de igual com risco na diagonal, certo? Cortando ele,
a gente chama de diferença ou diferente. A gente vai ver como a gente usa cada um deles agora, certo? Ó. Primeiro, o símbolo maior que, o Vzinho aberto para o lado esquerdo. É utilizado quando queremos dizer que um número é maior que outro. Exemplos, ó. Se eu tenho aqui um 7, o Vzinho deitado para o lado esquerdo, e o 5, então eu vou ler como? Eu vou ler 7 é maior que 5, certo? Esse símbolo aí no meio é maior que. Então eu escrevi a frase sem precisar escrever. Eu li a frase, né, na verdade, sem precisar escrever assim, ó. 7 é maior que 5, entendeu? Então a gente leu a frase matematicamente sem precisar escrever. Mesma coisa, ó. 70 é maior que 58. 70 é maior que 58, certo? Então o símbolo maior que ele é usado para isso. Você vai escrever frases e essas frases elas podem ser verdadeiras ou falsas. Um exemplo, né? Ó, 7 é maior que 5? É, né? 7 reais é maior do que 5 reais. A gente pode imaginar com dinheiro que fica mais fácil. 70 reais é maior que 58 reais? Sim, né? Então essas duas frases são verdadeiras, ok? Vamos para o símbolo menor que. Parecido com o maior que, só que a abertura dele é para o lado oposto, né? Para o lado contrário. O maior que era aberto para o lado esquerdo, o menor que é aberto para o lado direito, certo? Então vamos lá. É utilizado quando queremos dizer que um número é menor que outro. Exemplos. Nós temos aqui 85, aí o símbolozinho do menor que 86. Então 85 é menor que 86, certo? 85 é menor que 86. Outra vez, ó. 12 é menor que 17. Isso tudo aqui é verdade, certo? 12 é menor que 17. O símbolo da igualdade, né? Utilizamos esse símbolo quando queremos dizer que um número é igual a outro, certo? Se eu quero dizer que uma coisa é igual a outra, eu uso esse sinal de igual. Não só números, certo? Mas operações também, expressões. A gente pode usar o sinal da igualdade. Exemplos, ó. 5 mais 5 é igual a 10. Isso é verdade? É, né? 5 mais 5 é igual a 10. Se eu tenho 5 reais com mais 5 reais, vou ter 10 reais, né? Então, 5 mais 5, essa soma aqui, é igual a 10, né? Realmente. Ok? 5 mais 5 é igual a 10. 8 é igual a 8. Se eu tenho 8 laranjas e, vamos supor, outra pessoa tem mais 8 laranjas, então nós temos a mesma quantidade de laranjas. Eu tenho 8 que vai ser igual a 8 dele também. Entendeu? Então, 8 é igual a 8. Certo? Então, a gente usa esse símbolo aí para falar a palavra igual. Então, quando eu quero dizer que uma coisa é igual a outra, eu vou utilizar esse símbolo na matemática. Certo? E agora, quando eu quero dizer que um símbolo é diferente, que uma coisa é diferente de outra, né? Ó, eu uso o sinal da diferença, que é esse jogo da velha. É parecido com o jogo da velha, né? Na verdade. Só que é o quê? É o sinal de igual com um traço na diagonal, cortando. Certo? E ele é utilizado quando queremos dizer que um número é diferente de outro. Quando um número é diferente de outro, eu uso esse sinal aí. Então vamos lá, exemplos. 5 é diferente de 6. Isso é verdade, né? 5 é diferente de 6. Se eu tenho, vamos lá, 5 pães e você que está vendo esse vídeo agora, né, tem 6, então nós temos quantidades diferentes. Então eu digo que 5 pães é diferente de 6 pães, né? A quantidade, certo? 5 é diferente de 6. Então é assim que eu vou ler, certo? Quando você tiver um número, esse símbolo no meio e outro número, então você vai dizer que o primeiro número é diferente do outro, entendeu? Aqui, ó. 4 é diferente de 2 mais 3. Por que é diferente? Vamos lá. Se eu somar 2 mais 3, vai dar quanto? Muito bem, vai dar 5, né? Então, 4 realmente é diferente de 5, né? 4 não é igual a 5, é diferente. Então, essa frase aqui está ok, certo? Agora vamos para a atividade. Vou mostrar para vocês como ficou a atividade, certo? Guarda aí. Então, já estou aqui na atividade, certo? Já cliquei no link. Então, vamos lá. Chegou aqui na atividade, a mesma coisa. Você coloca seu nome aqui, sua turma, certo? Vai marcar aí sua turma, se é A, B ou C. A data de hoje, certo? Aqui tem um resumo do conteúdo. Esse resumo aqui eu não vou cobrar, certo? Você vai copiar no seu caderno, não vai precisar enviar para mim. Se você não quiser copiar, também não faz diferença, certo? Você é opcional. Se você é um daqueles alunos que gosta de ter o conteúdo no seu caderno,
então eu aconselho copiar, certo? Só que não é obrigado a mandar para mim. Aí aqui nós temos as questões, ó. Questão 1, né? Sobre os números consecutivos, responda. Letra A. Quais os 4 números consecutivos na ordem crescente do número 16? Então eu quero 4 números na ordem crescente e que sejam consecutivos a 16. Como é que é isso? Números consecutivos são números que estão numa sequência. Aí a questão já está dizendo, ó, na ordem crescente. Então a letra A vai pedir na ordem crescente. Então é 4 números que estão após o 16. Certo? Então como é que eu vou digitar? Presta atenção nisso aqui, como é que digita, porque teve muita gente que errou na aula passada, na atividade passada, porque digitou errado, né? Digitou uma vírgula a mais ou um espaço a menos. Então, olha como é que digita, certo? Então, quem são os 4 números consecutivos na ordem crescente do 16? É o 17, né? Eu vou colocar o 17, vírgula. Aí dou um espaço. 18, vírgula, dou um espaço. 19, vírgula, dão 2 espaços, né, na verdade, coloco um E. E 20, coloco um ponto, certo? Então você vai acertar se você escrever desse jeitinho que eu falei. Desse mesmo jeitinho aqui que eu digitei, certo? Se você fizer alguma coisa diferente disso aqui, nas outras questões também, vai dar errado, certo? Ó, aqui, ó, quais os 5 números consecutivos na ordem decrescente do número 52? Então, é diminuindo. Você vai ter que digitar o quê? Vai digitar o número, colocar uma vírgula e dar um espaço. Coloca o número, coloca uma vírgula e dá espaço. Quando chegar no último número, você vai fazer o quê? Você vai botar um E, certo? Separando o penúltimo e o último número. Colocar a vogal E e coloca um ponto final, certo? Então, você vai fazer aqui, ó. Aqui é 5 números consecutivos, não é 4, como na letra A é 5. 5 números consecutivos na ordem decrescente, não é sumir, né? É diminuindo, certo? Então, seria 52, né? 51 e assim vai, entendeu? Diminuindo. Letra C é na ordem crescente do número 1002. E letra D é na ordem crescente, né? Na letra C é decrescente, na letra D é crescente, do número 1002, certo? Aí a questão 2, ó, classifica as sentenças indicando abaixo, né, indicando se elas são verdadeiras ou falsas. Letra A, aí tem aqui, né, a frasezinha, ó. Você vai ver que símbolo é esse entre eles, certo? E vai dizer se a frase está verdadeira ou se é falsa. Eu vou responder essa primeiro, só para vocês terem uma ideia. 4 mais 3, que símbolo é esse aqui, pessoal? Se você der uma olhada no conteúdo, é maior que, certo? 4 mais 3 é maior que 2? Se você somar 4 mais 3, vai dar quanto? Vai dar 17. Não, perdão, vai dar 7, né? Vai dar 7. Então, 4 mais 3 dá 7. 7 é maior que 2? Isso é verdadeiro ou é falso, pessoal? Se eu tenho 7 reais, eu tenho uma quantidade maior do que quem tem 2 reais? Sim, né? É verdadeiro. Então, eu coloco aqui, verdadeiro, certo? Aí você vai fazer as outras, vai ler do mesmo jeito, ó. Preste atenção no símbolozinho maior que e menor que, certo? Eles são diferentes, ó. Um é aberto para a esquerda e o outro é aberto para a direita. Na letra B é na direita. Letra C, ó. Você vai dizer aí se essas frases são verdadeiras ou são falsas, certo? Por último, quando você marcar tudo aí corretamente, você vai clicar em enviar e pronto, né? Tá feita a atividade de hoje. Ok, pessoal? Então é isso, certo? Por enquanto. Até a próxima semana, se Deus permitir. Se cuidem.